O primeiro motivo pelos quais as crianças mentem, que é o motivo que a gente menos acha que é provável, é aquele motivo que a gente olha assim e fala, não, a criança não mente por causa disso, e mente, gente. Ela mente por causa disso sim, que é o quê? Ela não tem noção da realidade. A criança muitas vezes mente porque ela não tem noção da realidade. Principalmente as pequenininhas, as crianças pequenas, porque eles aprendem a mentir. Essa câmera tá me incomodando esse negócio? Tá reta agora? As crianças pequenininhas, eles começam a mentir ali com uns 2 anos de idade, começam as primeiras mentiras, né? A criança vira e fala que não pegou, quando ela pegou sim, fala que não foi ela, quando foi, ela fala que não tomou a mamadeira que você já deu, né? A criança já tomou a mamadeira, mas tá dizendo que não. Então, eles começam a mentir ali por volta de uns 2 anos de idade, é cedo. E aí você olha aquele toquinho de gente mentindo pra você e fala, pronto, é só o que me faltava agora, né? Não tem nem idade e já tá mentindo. Mas, quando eles são muito pequenininhos e eles começam a mentir, eles fazem isso muitas vezes porque eles não têm noção da realidade. A criança não entende que o que acontece dentro da imaginação dela não é a mesma coisa que acontece no mundo. Fica mais claro de pensar nisso quando você pensa nos monstros, né? No medo que as crianças têm de monstro. A criança fala que tem monstro no quarto dela, que ela tá com medo do monstro. Na cabeça da criança, aquele monstro é real, ainda que o monstro não exista. Você sabe que não tem monstro nenhum no quarto do teu filho, ok? Pra você é óbvio, mas a criança sente medo dele, porque ela imagina, e uma vez que ela imagina, ela projeta na realidade, e uma vez que ela projetou na realidade, pra ela existe. É por isso que eles têm amigo imaginário, é por isso que criança consegue brincar que ela é super-herói, que ela é bandido, que ela é mamãe, que ela é médico, ela é veterinário, ela é mecânico, tudo no mesmo dia. Ela acorda, ela brinca que ela é uma borboleta, e na hora do almoço ela é médico, aí depois do almoço ela é veterinário, aí no meio da tarde ela é super-herói, no final da tarde ela é engenheiro, tá montando Lego. Por que a criança troca de realidade com tanta facilidade? Por que ela tem esse lúdico, né, tão aflorado? Porque ela projeta na imaginação dela as coisas e ela consegue trazer isso para a realidade de uma forma muito nítida, de uma forma muito realista, que nós adultos a gente vai perdendo essa capacidade, né? A gente vai crescendo e vai perdendo essa capacidade. Então, as crianças, quando são bem pequenininhas, até uns 4, 5 anos de idade, o principal motivo para elas mentirem, por incrível que pareça, não é de sacanagem. Eles não mentem no inicinho da vida porque eles estão te sacaneando, porque eles querem te enganar, porque eles querem te persuadir. Eles mentem porque eles projetam na imaginação deles, aí eles acham que aquilo existe e aí eles contam o que está na cabeça deles. Entende? Então a criança mente do mesmo jeito que ela inventa história, do mesmo jeito que ela vai contar que ela salvou o boneco do carrinho, do zumbi, do monstro, do lago, de não sei o que lá. Do mesmo jeito que ela conta essas histórias, ela vai mentir pra você, porque ela vai projetar na cabeça dela e ela vai falar o que aconteceu. Então ela vai falar que ela fez aniversário, a criança chega e fala, e ontem foi minha festa de aniversário. Não foi a festa de aniversário dela, ela tá mentindo. Só que na imaginação dela, ela pensou naquilo, ela criou aquela festa para ela. E ela não sabe separar ainda o que é da cabecinha dela, né, o que é imaginação, do que é real. A Maria Montessori diz que a criança tem sede de realidade, e eles têm mesmo, principalmente nos primeiros 4 a 5 anos de vida. Eles querem descobrir como o mundo funciona, primeiro porque eles não sabem, eles não conhecem as coisas do mundo, eles estão vendo tudo pela primeira vez, eles estão fazendo tudo pela primeira vez, e porque a criança precisa começar a ter noção do que está acontecendo dentro da cabeça dela e do que está acontecendo fora da cabeça dela. Então ela testa muitas vezes o mundo real, ela quer mexer em tudo, ela é fascinada por coisas do mundo real, porque ela quer entender o funcionamento do mundo. A criança prefere 1000 vezes brincar com panela do que com aquele monte de brinquedo colorido daquela marca cara. Por quê que a criança prefere as panelas da mãe do que um monte de brinquedo colorido da marca cara? Porque as panelas são de verdade. As panelas fazem parte do mundo, fazem parte do contexto familiar que essa criança está inserida de verdade. A mãe usa as panelas todos os dias, existe uma vida envolvendo aquela panela. Justamente pelo fato da panela não ser brinquedo, é que chama tanta atenção da criança. Por isso que eles gostam demais das coisas que não são brinquedos, porque chama atenção e eles
eles têm essa sede de descobrir o mundo. E é nessa sede de descobrir o mundo que eles começam a separar. Não, isso daqui é realidade, está acontecendo no mundo, e isso daqui é coisa da minha cabeça, eu estou imaginando. Então, as primeiras mentiras vêm do fato de que a criança está imaginando as coisas. A gente chama isso de mentiras primárias. Existem 3 fases da mentira. A primeira delas, que é lá quando a criança é bem pequenininha, é a fase primária da mentira. Ela é a menos problemática, ela é bem tranquila, ela não é uma mentira que você precisa se preocupar. Você não precisa olhar e falar, nossa, meu filho de 2 anos está mentindo. Ele está imaginando e ele está contando o que ele imagina como se fosse verdade, porque no mundo dele é. Se a criança imaginou que ela fez uma festa de aniversário, ela vai contar como se tivesse feito. Ela vai falar, ontem foi meu aniversário. E não foi, mas na cabecinha dela foi. E ela vai contar como se tivesse sido de fato. Então, a primeira fase das mentiras, ela é a menos preocupante porque ela passa. É uma questão de fase mesmo, uma questão de idade, a gente não precisa ficar se preocupando em corrigir e tudo mais, porque vai passar. É assim, você não precisa ficar dando muita bola, ficar alimentando, incentivando a mentira, porque aí não vai dar certo, mas não é uma coisa preocupante não, a primeira fase da mentira não é, a fase preocupante é a terceira. Mas antes da terceira, vem a segunda, que está dentro dos próximos motivos pelos quais a criança mente.